Vamos orar. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por mais um sábado, Senhor. Por mais um sábado que está se acabando e por uma semana que vai começar. A gente não sabe o que vai acontecer nessa semana, mas que o Senhor esteja do nosso lado. Senhor, eu te peço que esse poder tão maravilhoso esteja na nossa vida, Senhor, e transforme a cada um de nós. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Gostaria de dar uma palavra de gratidão a Danívia por estar acompanhando, dando todo o carinho que ele merece. Pastor Michelson, quando eu trabalhei como departamental lá na Paulista Central, eu pedi a ele produzir um material de Apocalipse e desde aquela vez eu aprendi a apreciar, admirar o pastor Michelson Borges e eu quero agradecê-lo por ter abençoado a nossa igreja esse final de semana. Fernandinho, a iniciativa foi do Fernandinho, nosso diretor de jovens. Vamos dar uma saudação ao Fernandinho? Parabéns, Fernandinho. E o ano que vem, Michelson, queremos você novamente um final de semana com a gente. Você é uma bênção para a nossa igreja no Brasil e está sendo uma bênção para a nossa igreja central de Belo Horizonte. Deus continue abençoando você, Michelson, e eu vou adquirir alguns livros para a gente fazer um trabalho missionário aqui para as visitas que vêm até nós. A história que ele conta, quando você falou, senti o desejo de ter esse material aqui, para aqueles que nos visitam, a gente presentear. Então, muito obrigado pela sua vinda a Belo Horizonte, que Deus continue lhe abençoando. Boa tarde a todos. Pastor Paulo, acredite que o maior beneficiado aí tem sido eu mesmo, viu? Realmente, já é um clima quase de despedida, né? Porque depois de hoje, depois dessa palestra, a gente já não se verá mais aqui, pelo menos, né? Mas desde ontem à noite, eu tenho me sentido assim muito acolhido, muito bem acolhido pela igreja, e foram assim contatos e amizades feitas, como eu previa, muito boas, né? Vou levá-los todos no coração, com certeza. E obrigado aí pela boa recepção de todos, né? De modo especial da Nívia, né? Pastor, enfim, mas toda a igreja foi muito acolhedora realmente, né? Minha esposa sempre pergunta, e aí, como é que foi? Olha, estou sendo muito bem tratado e voltarei feliz. Morrendo de saudade já, mas voltarei feliz e com saudade de vocês também depois, com certeza, né? Muito bem, eu falei hoje pela manhã de um cenário profético que está preparando o caminho para aquilo que nós queremos ser o desfecho da história, não é? E no sentido de isolar um grupo que tem sido cada vez mais visto como fundamentalista, como gente de cabeça dura, teimosos que vão contra a maré, né? Contra a correnteza, contra os terremotos. E nesta tarde eu vou fazer uma outra abordagem, mas que mostra o mesmo tipo de tendência. Um grupo sendo assim colocado no ostracismo, sendo isolado e visto também como fundamentalista, como pessoas de mente estreita e assim por diante. Não sei se vocês sabem, aliás, eu disse isso acho que ontem à noite, pela manhã também, que nós, um grupo de 4 palestrantes, né, 3 doutores e eu como jornalista enxerido, fomos impedidos de falar na Unicamp, porque eles viram que no nosso currículo havia uma mancha ali, criacionistas. Embora não fôssemos falar sobre criacionismo, como eu disse de manhã, nosso tema era uma abordagem científica e filosófica de assuntos que tinham que ver com arqueologia, com geologia, jornalismo, minha área, e química, Dr. Marcos Eberlin. Mas, por algum motivo e por manifestações contrárias, a reitoria achou por bem impedir-nos. Nesta tarde eu quero trazer para vocês, quase que em primeira mão, aquilo que seria a minha palestra na Unicamp, para vocês julgarem se eu devia apresentar ou não por lá. Claro que eu reformatei a palestra para um público adventista. E aqui eu me permitirei fazer algumas
algumas comparações ou conclusões mais escatológicas, né? Com o pé na Bíblia, como eu não faria lá. Mas boa parte dela é o que eu falaria lá naquele evento na Unicamp, naquele fórum, que é um estudo que eu tenho feito já ao longo de mais de 15 anos sobre como a imprensa secular, a mídia popular, tem tratado do tema das origens. Como ela tem feito a cobertura desse assunto, dessa controvérsia entre criacionismo e evolucionismo, e principalmente como ela tem tratado os tais dos criacionistas. Rastreando lá meus arquivos, eu consegui detectar que uma das primeiras ocorrências desse tema como controvérsia aconteceu em 98. Naquela ocasião, o jornal Folha de São Paulo publicou 2 páginas do Caderno Mais, aquele dominical, né? Uma matéria, uma reportagem assim bem aprofundada até, dando conta de que havia uma controvérsia interna no evolucionismo e que 2 expoentes do evolucionismo, naquele tempo pelo menos, Stephen Gould, já falecido, e o Richard Dawkins, vivo, muito vivo e atuante, por sinal, eles não se davam muito bem porque divergiam em muitas questões relacionadas com a teoria da evolução. Mas não foi exatamente isso que me chamou tanto a atenção naquela época, exceto pelo fato de que naquele tempo ainda admitiam que havia uma polêmica interna. Hoje a impressão que nós temos quando lemos esses jornais e revistas é que não há mais polêmicas, né? É que todo mundo já harmonizou o pensamento e que defendem o mesmo tipo de ideia. Naquele momento lá, histórico, ainda havia uma certa sinceridade, né? Admitiam isso. Mas, voltando aqui ao ponto, o que mais me chama a atenção mesmo é a declaração não de Gould, nem tampouco de Dawkins, mas de um outro cientista, muito mais respeitado até do que os dois, que é o John Maynard Smith. É tido como um dos papas da biologia moderna, também já falecido. Na época ainda estava vivo. E ele disse o seguinte, presta atenção na declaração dele, que ela é, para mim, bombástica. Por causa da excelência de seus ensaios, o Stephen Gould tornou-se conhecido entre não-biólogos como o mais destacado teórico da evolução. Em contraste, os biólogos evolucionistas com quem discuti seu trabalho tendem a vê-lo como um homem cujas ideias são tão confusas que quase não vale a pena ocupar-se delas, mas alguém que não se deve criticar em público por, ao menos, estar do nosso lado contra os criacionistas. O que você acha? Isso é uma objetividade científica? Ou é realmente um tremendo de um preconceito e de um clima de batalha, inclusive, né? Ou seja, trocando em miúdos, olha, eu tenho discutido sobre as ideias do Gould com alguns cientistas do meu círculo e nós notamos que ele tem ideias muito estranhas, mas deixa quieto, porque pelo menos ele, além de ser popular e ser midiático, ele está do nosso lado, né? E é inimigo dos criacionistas. Beleza. Eu acho que essa postura não é adequada, né? Aliás, eu tenho esse recorte aqui em casa, se alguém quiser, eu posso provar, não é? Eu queria até pôr num quadro isso aí um dia, porque eu acho realmente uma declaração muito reveladora, né, do que vai nos bastidores dessa controvérsia toda. Aqui eu vou fazer uma rápida assim, amostragem, né? Eu tenho vários recortes aí que eu tenho colecionado, mas uma amostragem rápida para você perceber realmente que o preconceito não é mais latente, ele é explícito, né? Por exemplo, em 99, a revista Isto É publicou um artigo de um jornalista da Time, o Peter Moon, dizendo que quem crê na Semana da Criação crê numa bobagem sem tamanho. Logo, quem crê nisso é o quê? É bobo, né? Tá bom, vai anotando aí no seu caderninho uma relação de qualidades, né, que eles vão nos dando aí ao longo do tempo. Uma outra publicação, a revista Galileu, primeira vez na história, coloca ali na capa o tema criacionismo. Eles querem Deus na ciência. Se é que é isso que querem, né? Mas segundo a revista era isso. Aqui, eles dizem que os criacionistas são fundamentalistas, e logo mais eu vou voltar a essa palavra e aprofundar essa questão aí, porque ela é muito delicada. E chama também o criacionismo de movimento populista anti-intelectual. O que é um anti-intelectual? É um burro, né? Então, além de bobos, são burros. Eu confesso a vocês que isso aqui, ó, me deixou muito indignado na época. Uma cientista americana, entrevistada pela Galileu, aliás, nenhum criacionista foi entrevistado, e isso é um padrão da mídia, né? Mas aquela cientista,
ela disse na ocasião que os criacionistas são especialistas autoproclamados. Ou seja, ela está dizendo que não há nenhum doutor, nenhum acadêmico criacionista. Eles se dizem especialistas em alguma coisa ou outra, né? Isso me deixou muito chateado. E eu mandei um longo e-mail na época para a redação da revista Galileu. E pela primeira vez na minha vida recebi uma resposta da grande imprensa, do pessoal da Torre de Marfim. E a resposta me deixou assustado, porque eles estavam me convidando na ocasião para participar de um chat lá nos estúdios da Globo em São Paulo. E eu fiquei preocupado. Assim, eu fui cutucar a onça, agora o que deu, né? Eu não sou cientista, não sou especialista, eu vou lá provar que alguns são o que ela está dizendo, né? Embora eu não me autoproclame coisa nenhuma. Mas enfim, eu quis dar uma de assessor de imprensa na época e falei assim, olha, eu posso indicar aqui alguns doutores que eu conheço, né? Ali do NASP, de outros lugares, aqui de Belo Horizonte e tal. Eu quis colocar alguns amigos no fogo, colocá-los no fogo. Mas o argumento da Galileu foi forte, dizendo assim, não, nós queremos você, porque jornalista, você tem um pouco mais de traquejo com o público e tal, alguns doutores são um pouquinho incompreensíveis na linguagem deles. O que eu posso falar contra isso, né? Aceitei, imaginando assim aquela situação de Davi e Golias, né? Naturalmente que eu era Davi, né? Eu aceitei, mas procurei me armar de uma assessora técnica, né? Na época eu convidei a doutora Márcia de Paula, é microbióloga, e ela iria comigo a tiracolo para me ajudar, claro, né? Como assessora. Ela é daqui, em verdade, eu conheci a irmã dela hoje pela manhã, né? Enfim, quando estávamos no meio do caminho entre Tatuí, interior de São Paulo, e a capital, toca o celular, o pessoal da Galileu, da Globo, dizendo, olha, voltem porque nós vamos ter que cancelar o chat. O que houve? Problemas aqui nos nossos servidores. Da Globo? Problemas nos servidores? Vocês vão remarcar esse chat? Vamos, aguarde. Quanto tempo você acha que eu aguardei? Sentado, deitado, né? Só que, aqui está a prova, ainda bem que eu fotografei na época o site. Cadê a data aqui? 2001. Tá bom, o tempo passou, eu sei. 2001. A minha foto ficou no site por 3 semanas sem nenhum aviso do que tinha acontecido. O que você acha que os leitores tiveram como impressão? Que eu amarelei, né? Eu fugi do negócio. E ficou lá, infelizmente. Só tem essa prova aí para mostrar para vocês. Eu fiquei mais enraivecido e aí pensei, o que eu posso fazer para reagir? Vou fazer o que eu posso fazer, escrever um livro. E escrevi. Porque creio. 12 pesquisadores falam sobre ciência e religião. Não existe são especialistas autoproclamados? Pera lá, eu consigo juntar facilmente um grupo aí. Pensei, 12 apóstolos, 12 cientistas. E juntei então 12 pessoas com doutorado, que fazem boa pesquisa acadêmica, que tem formação sólida, e coloquei nesse livro. A doutora Keila é uma dessas pessoas, né? Garcia, doutora Márcia, doutor Naor, doutor Rodrigo, de várias áreas do conhecimento. Preparei o livro, entrevistei esses aí. Michael Behe é o único que não é criacionista e não é brasileiro, mas ele concedeu gentilmente uma entrevista também naquela época. Publicado o livro, mandei para os editores da Galileu e lavei as mãos. Nenhum obrigado eu recebi, nenhuma manifestação de gratidão, coisa, não que eu esperasse também, né? Mas enfim, essa é a postura, né? Eu posso falar disso porque eu vivi esse bastidor da coisa, né? Fico pensando quantas outras coisas acontecem por aí nesse sentido. Esse livro nasceu dessa necessidade, né? E acabou, acho que, sendo revertido em bênçãos, né? Porque muitas gerações de estudantes, né, do NASP, de outros campos aí, de outros campi, né, acabam se beneficiando desses testemunhos que estão ali nesse livro. Em 2004, a revista National Geographic trouxe uma capa, uma pergunta retórica, e depois eu entendi por que era realmente, mas que me deixou assim um tanto animado. Darwin estava errado? Pensei, será que agora uma revista séria vai admitir que existem inconsistências no darwinismo, né? Que ele pode ser um modelo questionável, porque afinal de contas é assim que a ciência funciona, não é? Por que blindar uma teoria das discussões? Comprei a revista, quando cheguei em casa, a decepção. Ela diz assim lá dentro, né? Não, os indícios da evolução são inegáveis. Darwin não estava errado. Gastei dinheiro, porque é mais cara que a Galileu, né? E fiquei chateado mais uma vez. Revista Época, janeiro de 2005, a revista chama os criacionistas de ignorantes. E a palavra é exatamente esta.
Como é que está a lista de vocês aí? Bobos? Tem mais? Especialistas autoproclamados e fundamentalistas. Tá bom assim para você ou quer que piore? Vai piorar. Tudo tende a piorar, né? Em vários aspectos. Maio de 2005, revista Ciência Hoje considera o ensino do criacionismo uma esquizofrenia pedagógica. Adicione à lista o que mais? Esquizofrênico. Tá ficando feio o negócio, né? Mas vai piorar. Segura aí, vou estragar o sábado de vocês. A revista Veja, em 2006, chama a tese bíblica de que Deus criou os seres vivos como treva. Então, quem vive nas trevas é o quê? Uma pessoa obscura, talvez? Acrescenta aí, obscuros. E para fechar o negócio, Marcelo Gleiser, aquele físico pop do Fantástico, né? Ele disse certa vez na Folha de São Paulo que ensinar criacionismo é crime. Então, além de tudo que eu já disse, ou nós já anotamos aí, coloque o que mais? E me prendam, me levem para a cadeia. Mas eu vou junto com um monte de gente aqui. Porque aqui está cheio de bobos, burros, anti-intelectuais, fundamentalistas e criminosos, né? Agora, irmãos, esquizofrênicos, não me deixe esquecer, claro. Irmãos, pense o seguinte: as pessoas, de modo geral, a população, de modo geral, formam a opinião delas com base em livros, em artigos científicos ou por meio da mídia popular? Mídia popular. Então, que tipo de opinião o público está adquirindo ou formando com respeito aos criacionistas? Esta aí. E eu fico muito triste quando vejo comparações descabidas, como por exemplo, vocês são como se fossem místicos, né? Tipo astrólogos, cartomantes ou coisa parecida. Gente, eu sempre fui apaixonado pela ciência, pelo método científico, mesmo antes de ser criacionista. Eu não mudei essa paixão. Eu amo a ciência até hoje. E consigo compatibilizar as coisas, né? Consigo separar aquilo que é cientificamente inexplicável, a minha fé, mas consigo também acomodar certas evidências nesse modelo nessa cosmovisão. É perfeitamente possível. E fico realmente indignado quando vejo comparações como essa, de que nós somos místicos, somos irracionais ou irrazoáveis. Não se trata disso, de forma alguma. Abril de 2012, ano passado, o Globo Ciência, pela primeira vez, dedicou um programa inteiro para tratar do criacionismo. Curiosamente, não entrevistaram um criacionista sequer. Estranho esse jornalismo, né? Eu aprendi na faculdade que nós temos que ouvir pelo menos os dois lados de uma história. Aqui só ouviram um. Na verdade, entrevistaram um padre, como se ele pudesse representar os criacionistas, mas você sabe que não pode, né? Porque os católicos, eles têm uma visão evolucionista teísta, né? Eles tentam acomodar o relato bíblico, transformam em mito, né? Em alegoria, e aceitam o processo de evolução, a macroevolução, como uma explicação para a origem da vida. Deus intervém lá no começo e vai guiando o processo. Essa é a visão, né? Então, realmente, um padre, ele poderia sim representar essa visão de mundo teísta, evolucionista, mas não o criacionismo em si. Então, foi um programa realmente mal feito. E mais uma vez aparece ali uma cientista dizendo que os criacionistas são fundamentalistas. Abril de 2012, o mesmo mês, o Estado de São Paulo publica no domingo uma matéria falando sobre a preocupação de certos biólogos que querem reforçar o ensino da evolução, porque acham que o criacionismo está incomodando demais. E nessa reportagem eles entrevistam, pelo menos dessa vez, um criacionista, o Dr. Marcos Eberlin, lá da Unicamp, que é um químico, e não é só isso, né? Ele é uma grande autoridade na sua área. Ele dirige o laboratório Thomson de espectrometria de massas e é presidente da Associação Mundial de Espectrometria de Massas. Segundo alguns, um dos cientistas mais citados em publicações científicas no Brasil. Tem mais de 500 artigos científicos publicados. Realmente é uma pessoa de respeito, né? Mas essa nota aqui, essa legenda da foto foi altamente tendenciosa. Olha o que diz aqui. Marcos Eberlin rejeita totalmente a evolução. Qualquer criacionista bem informado sabe que não é bem assim a coisa. Que a gente aceita certos aspectos da teoria da evolução que são científicos, não é? Quem vai negar as mutações? Quem vai negar a seleção natural? E por aí vai, não é? Rejeitamos outros, mas aceitamos alguns. Agora, dizer que um cientista como ele nega totalmente, isso aqui é mau jornalismo. Querem já descaracterizar o entrevistado e pintá-lo como alguém totalmente obscuro, né? Obtuso em suas ideias. Infelizmente acontece isso aí.
Conhece o Dr. Ben Carson? Um dos maiores neurocientistas do mundo, adventista do sétimo dia. Ele foi convidado para fazer um discurso de formatura, foi paraninfo de uma turma da Universidade de Emory. E lá pelas tantas ele resolveu falar que ele crê no criacionismo e que não aceita certos aspectos da evolução. Não deu outra. No dia seguinte os black box foram para a rua. No dia seguinte os manifestantes fizeram quase uma revolução na universidade, cartas de repúdio, e disseram: não tragam mais esse homem para falar aqui na nossa universidade. Por quê? Porque ele disse que acredita no relato da criação, segundo a Bíblia. Só por isso. Aí toda a conquista, todas as conquistas e todos os feitos, né, todo o seu currículo é jogado por água abaixo no momento desse. Percebem o preconceito que existe? Revista Ciência Hoje, em 2009, trouxe uma edição aqui especial sobre recordando, né, a morte de Darwin, os 200 anos da morte de Darwin. E nessa edição eu achei interessante o editorial, especialmente, porque para mim ele revela bastante aspectos assim que tem que ver com criacionismo e evolucionismo. Note bem, eu vou ler para vocês aqui o editorial e preste atenção nos detalhes que ele apresenta para nós aqui. Há 150 anos era publicado um livro que mudaria radicalmente a nossa concepção da natureza. A Origem das Espécies, do naturalista inglês Charles Darwin, propunha uma teoria avassaladora, a de que existiria um parentesco evolutivo entre todos os seres vivos. É o que nós temos convencionado chamar de macroevolução, né? Mostrando que os humanos e macacos descendem de um ancestral comum. Mostrando, acho que esse verbo é meio forte, né? Propondo, talvez. Dessa forma, Darwin rompia com o dogmatismo religioso, aqui está a questão, que concebe a nossa espécie como fruto da criação divina. Com sua teoria, ele atribuía um novo significado para o ser humano, o produto de um processo natural responsável por toda a diversidade biológica existente. Mais de um século e meio depois, a obra de Darwin se mantém atual e poderosa. Ela sobreviveu a todos os testes a que foi submetida desde sua origem. A pergunta é: a visão de mundo que Darwin propôs, né, e essa tal de macroevolução, será que ela pode ser testada, submetida a testes em todos os aspectos? Essa é a questão. Mas aqui, um editorial muito ufanista diz que ela sobreviveu a todos os testes, como se pudessem ser feitos, né, todos os testes. Com a incorporação dos conhecimentos advindos da genética, ela atingiu sua maioridade e mostrou-se capaz de contestar as teorias criacionista e do design inteligente, limitando-as a alternativas que não estão à altura do evolucionismo, por serem o quê? Terem argumentos religiosos e não científicos. Você vai perceber um padrão interessante na cobertura midiática desse assunto. Eles tentam sempre jogar a questão como sendo criação ou religião versus ciência. Nunca vão colocar assim, argumentos científicos de um lado, tentando se contrapor a argumentos científicos de outro. Não, jamais. Sempre a questão é ciência contra religião. Ou vice-versa. Ok? Aqui está isso, né? Essa ideia. Pontuando um pouquinho aqui esse editorial, deixa eu destacar alguns aspectos para vocês. Você já deve ter percebido, mas vamos reforçar. Parentesco evolutivo entre todos os seres vivos. Isso é a tal da mega ou macroevolução. Não observável. Ninguém estava lá bilhões de anos para observar isso aí. Ninguém consegue observar isso em laboratório, porque é muito tempo transcorrendo. Aliás, alguns que observam percebem que não está havendo a tal da macroevolução. Experiências com bactérias, com as quais eles conseguem experimentar ali várias gerações, né, em pouco tempo e tal. Segundo ponto, o ser humano é o produto de um processo natural responsável por toda a diversidade biológica existente. Isso aqui não é ciência, isso aqui é filosofia. É o tal do naturalismo filosófico, que é, por si só, impossível de ser experimentalmente testado. Não é empírico, né? É uma filosofia a priorística. Você adota essa visão de mundo, o naturalismo filosófico. Dizer que o ser humano é resultado de um processo natural não é algo realmente científico. Se foi um Deus ou um extraterrestre, enfim, que semeou a vida na Terra, ou se foi um Deus criador ou não foi ninguém, isso não está nos domínios da ciência empírica. Mas aqui no editorial é apresentado como estando, né? Há uma mistura aí. Então o naturalismo ele é uma posição, como eu disse, filosófica que você assume a priori. O sobrenatural não existe. E mesmo que haja evidências apontando para ele, devem ser buscadas outras explicações porque eu escolhi não aceitar isso aí. Terceiro ponto. A obra de Darwin sobreviveu a todos os testes a que foi submetida desde sua origem. Repito a pergunta, que testes? Que todos os testes? 4.
Mostrou-se capaz de contestar as teorias criacionista e do design inteligente, por apresentar argumentos religiosos e não científicos. Sabe, há alguns cientistas, ateus inclusive, que admitem as inconsistências do evolucionismo e admitem que o design inteligente, talvez não o criacionismo, mas o design inteligente possa ser uma teoria considerada. Por exemplo, eu vou mencionar aqui dois deles. O Bradley Monton, ateu, professor de filosofia lá no Colorado, defende que é legítimo ver o design inteligente como ciência. Ele diz: os argumentos a favor do design inteligente são mais fortes do que a maioria percebe. Achei interessante essa declaração dele, né? Outro, David Berlinski, PhD em matemática por Princeton, defende também o design inteligente e é agnóstico. Mas pera lá, como é que uma pessoa que não crê em Deus pode defender o design inteligente? Alguns desses aí acreditam que a vida foi trazida do espaço por seres extraterrestres. Logo, teria interferência de seres inteligentes. Percebeu? Eles não conseguem admitir que o acaso, embora essa palavra seja tão contestável, enfim, né? Mas não conseguem admitir que causas naturais pudessem explicar o que nós vemos hoje. Veja essa capa da Time aqui, de novo. Deus versus ciência, como se fosse uma coisa incompatível, né? Como se Isaac Newton, Galileu Galilei, no passado, e cientistas do presente não pudessem existir, embora eles tenham compatibilizado essas coisas. O que a mídia faz, na verdade, é transformar a discussão nessa questão, ciência versus religião, e assim blinda, transforma Darwin em nome de ferro, blinda a discussão, né? Impede qualquer tipo de discussão acadêmica. E outra coisa, guerra sempre vendeu jornais, né? Então o clima de controvérsia, ele é muito favorável à venda de jornais e revistas, e esse pessoal aí da mídia está sempre desesperado para vender, como qualquer capitalista, né? Então eles querem realmente esse clima de sangue escorrendo das páginas, porque isso é muito favorável para eles. A questão é essa aqui, ó. Ciência e filosofia. E eu digo que a mídia, ela prestaria grande favor às pessoas se esclarecesse essas questões assim que estão ali entranhadas na discussão, na controvérsia, né? O que é filosofia? O que é ciência experimental, método? Veja só, por exemplo, aqui uma comparação rápida entre essas três visões de mundo: criacionismo, evolucionismo e design inteligente. O criacionismo, os criacionistas, né, nunca negaram o fato de que eles têm como base ideológica o conhecimento bíblico, os criacionistas bíblicos, né? Mas também se valem do método ou do conhecimento científico. No caso dos evolucionistas, eles se valem do conhecimento científico, claro, método, mas adotam, boa parte deles pelo menos, o naturalismo filosófico como filosofia, como base filosófica de seus pensamentos e tal. O design inteligente também adota o conhecimento científico, mas agrega o argumento teleológico de que haveria um design intencional na natureza. Percebeu algumas semelhanças, ou melhor, uma semelhança entre todos e uma diferença básica entre todos? No que eles são semelhantes? No uso do conhecimento científico. No que divergem? Na filosofia que os orienta. Deu para perceber? A imprensa, eu nunca vi isso num jornal, numa revista, mostrar essa diferenciação de visões de mundo. Mostrar que em alguns aspectos criacionistas e evolucionistas podem concordar, e noutros não. Mas que naqueles em que eles não concordam, geralmente está o argumento filosófico e não científico. Isso, lamentavelmente, nunca vi em documentários, exceto em livros mais especializados, que o povo não lê. Darwin no Banco dos Réus, um livro interessante de um advogado americano chamado Philip Johnson. Nesse livro ele fala o seguinte, que evolução, essa palavra, pode significar qualquer coisa, desde a declaração não controversa de que a bactéria adquire ou desenvolve resistência a antibióticos, a grande afirmação metafísica de que o universo e a humanidade evoluíram inteiramente por forças mecânicas sem propósito. Uma palavra assim tão elástica é capaz de induzir ao erro, dando a entender que sabemos tanto sobre a grande afirmação, o universo, a vida, né, quanto sabemos sobre a pequena afirmação, bactérias que adquirem resistência a antibióticos. É mais ou menos como esse cartoon aqui, né? O camarada diz assim, eu sei que a evolução é um fato, porque eu vejo a evolução ocorrendo todo o tempo. No primeiro momento que ele menciona a evolução, na cabeça dele ocorre essa ideia de evolução, macro, mega, de um unicelular até obtermos aqui um ser humano, com toda a sua complexidade. Mas no segundo momento em que ele menciona a evolução, e ele está se referindo aqui a algo mais experimental, ele pensa nas adaptações, ou seleção,
que dão origem a raças diferenciadas de cães, por exemplo, que é um fato. Você percebe como a palavra evolução ela pode ser intercambiável e bastante elástica? Primeira pergunta que se faz então num diálogo sobre essa questão é: o que é evolução para você? Como você enxerga isso? Dependendo da sua resposta, eu sou evolucionista também. Dependendo dela, não sou. Percebeu? Outro cartoon interessante esse aqui, ó. Eu vejo a evolução ocorrendo no meu laboratório, isso é um fato. Mas na cabeça do cientista, ele está se referindo a alterações na pigmentação das asas de borboletas. Só que na cabeça do menino que viveu lendo a imprensa secular, super interessante, Galileu, Veja, e lendo em livros didáticos, vendo aquela imagem ali que é altamente arbitrária, de um ser rudimentarzinho ali, até um ser humano, na cabeça dele, quando ele ouve a evolução, o que vem à mente é isso aí. O cientista não está falando disso, mas na mente das pessoas, o que vem ali, aos pensamentos, é essa imagem, não é? E isso aí realmente não é explicado. Um livro que você que cursa aí a universidade deveria ler, especialmente da área de ciências ou também de humanas, né? É esse aí, de Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas. Muito interessante. E o Thomas Kuhn, ele mostra aí nesse livro, que já é um clássico, né? Que o ponto de vista filosófico ou teológico do pesquisador afeta, de alguma forma, as suas pesquisas, geralmente. Um bom exemplo que ele apresenta aqui no livro é o seguinte. Ele diz assim: um pesquisador que esperava aprender algo a respeito do que os cientistas consideram ser a teoria atômica, perguntou a um físico e a um químico eminentes se um único átomo de hélio era ou não uma molécula. Está aqui, né? Ambos responderam sem hesitar, mas suas respostas não coincidiram. Isso é muito interessante. Para o químico, o átomo de hélio era uma molécula, é uma molécula porque se comporta como tal do ponto de vista da teoria cinética dos gases. Mas para o físico, o hélio não é molécula, porque não apresentava espectro molecular. E agora? E o Kuhn conclui: podemos supor que ambos falavam da mesma partícula, mas a encaravam a partir de suas respectivas formações e práticas de pesquisa. Suas experiências na resolução de problemas indicaram-lhes o que uma molécula deve ser, e não necessariamente o que ela é. Interessante, né? Então ele conclui que o que um homem vê depende tanto daquilo que ele olha, como daquilo que sua experiência visual conceitual prévia o ensinou a ver. E isso nada tem a ver com os fatos em si, mas com a interpretação deles à luz da cosmovisão escolhida previamente, adotada previamente. Então, a formação, a bagagem teológica, a bagagem científica, a falta dela, tudo isso vai de alguma forma se misturar aqui na nossa visão de mundo, na nossa cosmovisão, e vai afetar nossas conclusões, né? Pelo menos é o que diz esse historiador da ciência em seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas. Um exemplo que eu dei ontem à noite, quero repetir para alguns que não vieram. Como realmente a visão de mundo é afetada pela visão adotada, né, a cosmovisão. Isso aqui eu tirei da revista Galileu, achei muito cômico, né? E me permitam repetir aqui os que estiveram ontem à noite. Olha o que diz a nota. O seu namorado tem a péssima mania de olhar disfarçado. Que mania? Olhar disfarçado quando passa uma mulher atraente? Culpe a seleção natural, como quase tudo que tem relação com o comportamento sexual masculino e feminino. Ao longo da evolução humana, o macho se destacou por sua capacidade de visão. Então, você pode até dar um beliscão bem forte no seu namorado, marido, pretê, mas saiba que as raízes de seu comportamento estão naquele antepassado caçador de milhares de anos atrás. Isso também confirma o fato que você já sabia. O seu namorado é um pouquinho troglodita. Aqui, para mim, é uma aplicação bem prática de como essa visão de mundo pode afetar realmente até relacionamentos, né? O cara pode usar como desculpa esse imperativo genético e dizer que os genes dele são bem egoístas mesmo, e que ele é um caçador das cavernas, e que a esposa, se for evolucionista, tem que aceitar esse tipo de coisa, né? E o outro pode ser direcionado, ter como diretriz princípios religiosos que vão freá-lo, vão ajudá-lo a ver as coisas de outra maneira, né? E ajudá-lo a lutar com certas tendências que são tristes, infelizes e causam sofrimento, né? Cosmovisões, elas têm poder, sim, e não podemos negar isso. Análise de 2 casos. A revista super interessante publicou na seção de cartas recentemente algo que eu achei assim bem curioso, né? Foi em setembro deste ano. A opinião do leitor Valmir, que disse:
Sou assinante e gostaria muito de manifestar minha insatisfação com a posição desta revista em defender a ideia, sem nenhuma prova, de que o homem tenha vindo do macaco. Não é bem assim a questão, mas deixa o leitor falar. Na seção Ideia Visual de agosto, o texto diz que um chimpanzé macho, nosso parente mais próximo, não olharia 2 vezes para a mulher. Acredito que uma revista tão conceituada não deve manifestar uma posição pessoal sobre um fato não comprovado. A carta dele tem uma série de inconsistências, mas a resposta da revista eu achei truculenta e imprópria. Olha só. Valmir, nós nunca dissemos que o homem veio do macaco. De fato, eles não dizem isso. Mas que o chimpanzé é o seu parente mais próximo. Somos descendentes de um ancestral comum, como fica claro pela teoria da evolução, que é um modelo científico sólido. Agora, se a sua religião... O Valmir falou em religião em algum momento ali? Em nenhum momento. Se a sua religião não permite que você acredite na teoria da evolução, não tem problema algum, temos pleno respeito por todas as religiões. Achamos que a Bíblia... Valmir falou em Bíblia? Estranho, né? Achamos que a Bíblia é um documento histórico, belíssimo, mas na hora de falar de ciência, ficamos mesmo com a origem das espécies, que é a nossa Bíblia, praticamente isso. Né? Você percebe de novo, religião versus ciência? O Valmir falou umas bobagens ali, mas ele não falou em nenhum momento em religião, em Bíblia. Mas a revista já polariza a questão. Não vai explicar o que ele pediu. Ela vai dizer, olha, fica na sua aí, porque se você é religioso, né, então não dá pra gente conversar. Lamentável, né? Já comentei isso. O segundo caso é de 2005, né, aquela matéria que chama a gente de ignorantes e tal. A reportagem no princípio era o que mesmo? A repórter Eliane Brum, na época, ela até me telefonou naquela ocasião, e aí eu vou contar para vocês um bastidor da coisa também, porque eu participei como personagem. Tá? A matéria afirma, a repórter afirma que o resultado mais nefasto desse embate entre criação e evolução não é o surgimento de uma nova geração de criacionistas, mas as levas de estudantes que saem da escola sem entender a teoria de Darwin. Ela está lamentando isso. Só que, na entrevista que ela fez comigo por telefone, eu forneci a ela um telefone de contatos lá do NASP, cujo curso de biologia, não sei se vocês sabem, mas foi altamente pontuado aí no ENAD. Ensina evolucionismo, sim, porque é um conteúdo que até se exige nos vestibulares, não é? E, afinal de contas, biólogos que não conhecem isso, é complicado, eles têm que conhecer. E lá no NASP se ensina, sim, o evolucionismo. Eu disse isso para ela, dei o telefone da doutora Márcia de Paula para que entrevistassem ela, pudesse obter essa informação, mas eles não foram atrás. Isso foi ignorado. Aqui, ó, o curso do NASP tirou nota 4 no ENAD, cuja nota máxima é 5. Então você veja que não é um curso que está deixando de ensinar, né? Pelo contrário. A repórter também sustenta que os criacionistas afirmam que o homem, o mosquito da malária, e o protozoário causador da doença responsável por 2,7 milhões de mortes anuais no mundo são criaturas do plano da criação de Deus. A gente não fala isso, né? Deus criou a Aedes aegypti com mulher? Deus criou essas coisas terríveis? Não, a gente tem uma outra explicação para isso, né? Mas aí ela coloca tudo no mesmo saco, né? E mais, a jornalista também induz o leitor a pensar que os criacionistas creem que todas as características geológicas que vemos hoje são resultado do dilúvio bíblico e não dos processos geológicos descritos por cientistas, como movimento de placas tectônicas, e dispara o seguinte: para a ala mais fundamentalista dos criacionistas, o maremoto que matou milhares na Ásia não seria causado por movimentos de placas terrestres, pois não acreditam que elas aconteçam, mas um flagelo enviado por Deus. Mas que raiva! Como que nós não acreditamos em movimento tectônico de placas, né? Como é que nós não acreditamos nessas coisas? Eu forneci para ela também o telefone, os contatos do Dr. Naor, que é geólogo, para que ela o entrevistasse e pudesse saber como pensam, o que pensam os criacionistas sobre esses movimentos geológicos, esses fenômenos todos, né? Ela ignorou essa informação e colocou uma opinião absurda ali, como se nós crêssemos que essas coisas fossem flagelos de Deus e não o resultado desses movimentos tectônicos, né? É uma pena. E aí está então a matéria interna, né? No princípio era o quê? No princípio era o quê mesmo? Adão e Eva ali.
Quando se refere ao movimento do design inteligente, a repórter diz que ele se baseia em argumentos sofisticados e supostamente baseados na ciência, mas não dá espaço suficiente para discussão desses argumentos. Depois ela ainda arremata dizendo o seguinte, que os cientistas não concordam com essa visão. Como se fosse assim, ó, criacionistas e teóricos do design inteligente e lá cientistas. Ué, mas quem é Michael Behe? Não é um cientista? David Berlinski e outros tantos mais. Como assim? Cientistas lá e criacionistas aqui. Quando menciona frases do Dr. Rui Vieira, vocês conhecem bem, né? Fundador da Sociedade Criacionista Brasileira, a repórter deixa novamente transparecer seu preconceito, ao informar que ele foi diretor científico da FAPESP e fundador da Academia de Ciências de São Paulo, além de representante do MEC na Agência Espacial Brasileira. Olha o currículo do homem. Ela diz que isso é curioso. Ela fala assim, ele é tudo isso, mas que curioso, ele é criacionista. O Dr. Rui Vieira mandou uma resposta assim na jugular, colocando assim, curioso, você é jornalista. Eu li a resposta dele para ela. Acho que foi ao ponto, né? Mas o cúmulo não chegou ainda, gente. O cúmulo da argumentação da repórter ocorreu quando ela comparou a proposta de se ensinar criacionismo e evolucionismo nas escolas com o revisionismo a respeito do Holocausto judeu. Como assim? Olha só. Ela diz, esse argumento capcioso é o mesmo utilizado pelos revisionistas do Holocausto judeu, que, apesar das fotografias, dos relatos dos sobreviventes, dos documentos, das evidências materiais, da confissão de algozes e do reconhecimento do Estado alemão, continuam afirmando que o Holocausto foi uma armação. Ora, se a gente tivesse, né, evidências como essas aqui, fotografias, relatos, documentos, evidências materiais da macroevolução, jamais questionaríamos esse modelo. Não haveria nenhum louco para questionar isso, né? Mas não dá para comparar uma coisa com a outra. Você tem evidências materiais do Holocausto. E ela faz uma comparação totalmente descabida. Eu fiquei muito chateado com essa jornalista, que por sinal depois disso aí, ganhou vários prêmios, né, de jornalismo. Mas aqui ela pisou feio na bola, né? Os criacionistas sérios respeitam e se pautam pelo método científico. Se a teoria da macro ou mega evolução tivesse evidências factuais, como o episódio do Holocausto, obviamente que não haveria cientistas que advogariam o modelo criacionista, claro que não. Sabe o que é isso aí? Panspermia cósmica. Vários cientistas têm admitido que realmente 3 bilhões, ainda que fossem 10 bilhões de tempo para que a vida pudesse evoluir na Terra, não são suficientes. E estão vendo que é um grande problema explicar a origem dela aqui, do ponto de vista naturalista. E aí alguns têm advogado essa teoria, que pode até parecer um tanto estranha para nós, mas ela tem proponentes assim bastante sérios, que é mais ou menos essa aqui, ó. Cientista sugere que a vida começou em Marte e de lá veio para cá. Outro, teoria de que a vida surgiu fora da Terra não é impossível, afirma a pesquisadora. Ou seja, a ideia é a seguinte, em algum lugar do universo a vida surge, ou os precursores da vida surgem em algum lugar aí. Vamos pensar assim, grosso modo, de forma bastante simplificada, uma bactéria embarca num asteroide e começa a viajar pelo universo. Eu sei que existem extremófilos que vivem em condições bastante extremas, não é? Mas pensa então nessa bactéria vivendo no frio do vácuo ali, o frio zero absoluto, né? Sobrevivendo às radiações cósmicas, que são altamente letais para qualquer forma de vida. E mais, quando ela chega a um certo planeta que ela considerou assim, estou pensando assim, interessante, habitável, ela resolve então aterrissar aqui. Mas você sabe que para as naves espaciais conseguirem voltar para a Terra, são feitos cálculos muito precisos para que a nave não ricocheteie na atmosfera, não se despedace nela, né? Não exploda quando entrar em contato com a atmosfera. Tem uma janela precisa para entrar aqui, resumindo. Mas a bactéria a bordo daquela rocha conseguiu entrar, mas quando consegue entrar, começa a acontecer uma outra coisa, que as naves procuram evitar com cerâmica refratária das boas, né? Para evitar o calor de 1000 e tantos graus com atrito do ar. Os meteoritos, quando invadem a atmosfera, ou eles explodem, ou eles incineram, e se chegam ao chão, sobra quase nada, né? Vitrifica o solo ali e sobra uma cratera registrando o que aconteceu.
essa bactéria tremenda. Eu só consigo pensar que ela se trata disso aí. Uma bactéria kryptoniana. Super bactéria, para sobreviver, né? A toda essa história, toda essa viagem e conseguir sobreviver à entrada e ao impacto, não é? E ainda assim dizerem que ela sobreviveu e deu origem à vida na Terra. E dizem que nós somos crentes, né? Na verdade, eu vejo que os milagres se multiplicam de todo lado, até lá, né? Por esse aspecto aí. É complicado. É jogar a batata quente para fora. Toma que o filho é teu, eu não quero saber dele. Ou seja, eu não consigo explicar o problema, eu jogo para fora. Se você perguntar, mas como é que a vida surgiu lá fora? Eu não sei, está longe, eu não tenho como investigar isso aí. É conveniente. Toma, é teu esse problema, eu não quero saber dele. E para encerrar, gente, repito, desprovido de piadinhas e coisinhas que eu me tornei, já estou familiarizado com vocês, né? Era basicamente isso aqui com outras coisas mais que eu apresentaria lá. Mas para vocês eu trago um plus aqui, que é a correlação com o cenário profético. Eu vejo, realmente, assim como eu expus de manhã, né, num outro cenário, uma questão bastante profética aqui nessa discussão toda, nessa controvérsia toda. Olha só isso aqui que interessante. No site da Globo, G1, 2 brasileiras são parte de um estudo sobre reencarnação. Opa! Em que editoria está essa matéria? Ciência. Ora, criacionismo não é ciência, né? Eu até admito que não seja exatamente isso, porque nós somos religiosos, né? Mas criacionismo não é ciência mesmo, eles dizem. Agora, o que reencarnação tem de científico? Existe alguma experiência que consegue detectar alma, espírito, essas coisas aí, ectoplasma? Lembra do Ghostbusters? Os caça-fantasmas, né? Tem alguma coisa que detecta isso? Que experiência, que empirismo há na pesquisa sobre reencarnação, gente? Mas a mídia aceita isso como ciência. E um tempo atrás eu li um livro que para mim foi uma espécie de lavar a alma, porque nós sempre dissemos isso, mas até que veio uma autora espírita e diz exatamente o que nós já tínhamos dito, né? Ela admite, na verdade. No livro Darwin e Kardec, ela diz que o pai da religião espírita, o francês Allan Kardec, ao construir suas doutrinas, fez uso abundante dos pressupostos evolutivos, mais exatamente da evolução como ideia de progresso. Ademais, o espiritismo, tal qual o darwinismo, faz questão de lograr para si o status de ciência. Achei interessante essa ideia da autora, né? De que ambas as visões de mundo, embora uma seja materialista e a outra, claro, espiritualista, elas pregam, advogam a evolução inexorável, sem necessidade de um Deus, de um Criador. As duas parecem ter uma mesma gestão, né? Assim, não gestão, se originarem, né? De uma mesma cabeça, talvez, não sei. Mas as semelhanças entre elas são interessantes, né? E ambas, eu mostrei a vocês hoje o site do G1, né? Ambas querem aparentar ser ciência. Allan Kardec era médico, e ele revestiu toda a teoria espírita de uma linguagem assim científica, né? E tudo mais. Na revista Veja, do 7 de setembro de 2011, recordando ali os 10 anos do atentado terrorista em Nova York, trouxe uma matéria, uma longa matéria analisando essa questão, está ali, né, a chamada, e lá no meio eu encontrei um parágrafo que me chamou muita atenção. Diz assim: assim como outras formas de radicalismo religioso, o fundamentalismo exige que se viva sob uma interpretação literal e, portanto, originalmente pura dos textos sagrados. E agora eu me detenho naquela palavra que eu disse a vocês que eu acho mais grave do que burros, bobos, ignorantes, que é o fundamentalismo. Até pouco tempo, fundamentalistas eram aqueles que se explodiam, né, em praça pública, eram radicais, especialmente islâmicos, né? Era esse povo aí. Hoje, esse termo já está sendo expandido e aplicado a pessoas que nem sequer pensam em matar uma formiga. Pacifistas que doam sangue, que fazem mutirão de Natal, que não fazem mal para ninguém. Mas eles são tidos como fundamentalistas. Por quê? Porque eles creem que o relato da criação no Gênesis é um relato histórico. Quem que pensa assim mesmo aqui no mundo hoje? Olhe para o seu lado. Quem são os fundamentalistas de hoje, né? A Karen Armstrong, uma ex-freira católica, no livro Em Nome de Deus, eu não sei se ela é socióloga, alguma coisa assim, mas ela faz uma análise interessante aqui do fenômeno religioso e diz assim que fundamentalistas cristãos rejeitam as descobertas da biologia e da física. Não é bem assim, né? Mas tudo bem.
sobre as origens da vida e afirmam que o livro do Gênesis é cientificamente exato em todos os detalhes. A definição dela não é bem precisa, tá? Mas ajuda a reforçar o coro de que fundamentalistas são aqueles que creem que a Bíblia é confiável, que não creem que o relato da criação seja um mito. Logo, fundamentalistas quem são? Está percebendo? Há mais de 100 anos, uma autora que nós apreciamos muito, Ellen White, no livro Grande Conflito, ela escreveu algo interessante. Como o sábado, eu falei sobre isso de manhã, né? Como o sábado se tornou o ponto especial de controvérsia por toda a cristandade e as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que esta minoria seja objeto de execração universal. Serão execrados. Você acha que isso aí não é execração? Já? Burros, bobos, ignorantes, esquizofrênicos, criminosos, fundamentalistas. Isso me entristece, mas ao ver que é algo já anunciado, me deixa seguro de que, e aqui eu falo como adventista sétimo dia mesmo, de que Deus está cuidando desse povo que está sendo execrado e cada vez vai ser mais ainda. Então não se espante, né, com essas reações, com essa cobertura enviesada, atravessada, né? Porque infelizmente é isso que nós vamos ver cada vez com mais intensidade, né? O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Por quê? Porque nós guardamos o sábado, né? Eu falei sobre isso de manhã, como memorial da criação. Não fosse a criação literal, como nós cremos, o sábado não teria sentido algum. Seria uma loucura da nossa parte, realmente. E seria uma incoerência. Alguns podem até achar que isso é estranho, mas nós seríamos incoerentes se guardássemos o sábado e não crêssemos no relato bíblico da criação. Não teria sentido nenhum, porque o sábado para nós é uma celebração semanal da criação do mundo. A gente chama de memorial no tempo, né? Deus não criou uma catedral para a gente ter que visitá-la todos os anos ou uma vez na vida. Seria muito complicado, porque Ele é muito bondoso. Ele criou uma catedral no tempo que vem até nós toda semana. Não precisamos nem ir a ela, ela vem a nós e nos lembra de nossa filiação divina, de que somos criatura de Deus, não é? E esse ponto aí vai ser muito mais controvertido. Hoje em dia a questão ainda está restrita à ciência e religião, mas a discussão vai se afunilando cada vez mais. E você percebe que cada vez mais um grupo está sendo isolado, está sendo excluído até da própria cristandade, porque a maioria hoje é cristã, evolucionista, teísta, e acha que nós somos realmente extremistas e fundamentalistas, de mente estreita, né? Então isso aqui está realmente se configurando, ao passo que a observância do sábado falso, em conformidade com a lei do Estado, contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus, é a guarda do verdadeiro sábado, em obediência à lei divina, uma prova de lealdade para com o Criador. E eu quero encerrar lendo um texto com vocês. Eu li pela manhã, eu acho que eu mencionei pela manhã, e quero concluir lendo com vocês, Apocalipse 14, 6 e 7, que eu entendo ser nosso grito de guerra, nossa declaração de missão. E olha que coisa interessante. Eu acho que você sabe até de memória, né? Deve saber, pelo menos. Apocalipse 14, 6 e 7 diz assim: Então vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele dizia em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, ou dai glória, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O convite final que esta igreja foi convocada a dar ao mundo é este aqui: anunciar que há um Criador. Mas quem é esse Criador? Aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa fraseologia aqui é quase que um copy-paste, copiar e colar, lá de Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, que dizem: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar. Percebeu a correlação? Então nossa missão aqui, por mais ingrata, por mais difícil, por mais inglória, por mais dura que muitas vezes seja, porque ser ofendido, humilhado e desprezado não é fácil. Jesus foi também. Por mais difícil que seja, a nossa missão é essa aqui:
é chamar a atenção do mundo para o fato de que há um Deus Criador, que não só nos criou, mas nos ama, e prometeu que logo enviaria seu Filho para resgatar a criação da queda que sofreu e devolver-nos a um mundo de paz, de harmonia, de felicidade e de justiça. Lá, nós vamos poder pesquisar para sempre a criação de Deus. Alguns acham que ser criacionista é crer na teoria da lacuna, né, ou do Deus das lacunas, né, que você não sabe explicar uma coisa, foi Deus. Pelo contrário, assim como os primeiros cientistas trabalharam motivados por querer entender o que Deus fez, nós cremos que na criação refeita da nova terra, poderemos agora, com a mente expandida, certamente com métodos muito mais avançados, saber tudo o que pudermos sobre física, sobre biologia, sobre astronomia. Eu tenho muitos sonhos, né, que ainda quero realizar aqui, mas especialmente lá, de pesquisas, de conhecimento, de especialmente conhecer o meu Criador e perguntar um bocado de coisa para Ele, que hoje eu não sei, que hoje eu não consigo responder. Mas um dia, diante do Criador, eu espero. A fila vai ser grande, mas o tempo vai ser eterno, né? Então, eu quero a minha vez com o meu Criador. E sabe, irmãos, eu tenho muitas dúvidas, tenho muitos questionamentos, mas ao longo desses 20 anos de criacionismo, de adventismo, eu também colecionei muitas certezas, muitas convicções, especialmente advindas de minha relação pessoal com Deus. Eu falo com Ele. Pode me chamar de louco, mas eu falo com o meu Criador. E eu ouço a voz dele também, sabe? Não vou falar muito aqui, senão vai achar que a gente estava conversando sobre isso no carro, né? Que Deus, ele, se você quiser, ele se revela para você. E eu faço até um desafio para você, né? E você não tem nada a perder com isso. Por que não, depois que você estiver sozinho em casa, abrir o coração para esse Deus maravilhoso e pedir que Ele se revele? Você não tem nada a perder, mas se der certo, tem tudo a ganhar. Tudo. E essas dúvidas que eu tenho, esses questionamentos, se eu puder obter respostas para eles, beleza, eu vou atrás mesmo. Mas se eu perceber que não há, eu vou guardando, colecionando. E um dia, diante do Criador, eu quero expor para Ele. Agora, eu tenho uma escolha: me apegar às dúvidas ou às certezas. A escolha é minha. Se eu me apegar às dúvidas, pode ser que eu perca até a chance de um dia estar diante dele e perder a chance de ter as respostas. Mas se eu me apegar às certezas, às convicções, aí, eu não quero limitar o processo de salvação a essa discussão aqui, mas enfim, eu poderei estar diante dele e saber as coisas que ele quiser me revelar. Então, eu digo o seguinte para vocês, irmãos: não sejam acomodados, estudem, pesquisem, vão atrás daquilo que Deus te possibilita encontrar, use o intelecto que Ele deu para você, mas especialmente se baseie na sua relação com o Criador, para que um dia você possa estar com Ele para sempre, todos juntos, eternamente. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana muito feliz. Obrigado mais uma vez pela bondade de vocês. Alô, alô. Gente, vocês estão cansados ou vocês querem ouvir um pouquinho mais, abrir para perguntas? Então, vamos. Quem tem alguma pergunta interessante a fazer, por favor, levantar o braço. Que eu vou. Aí o pastor Paulo pode responder, quem sabe se... Kátia, levantou o braço, só um instantinho, levar o microfone. Não, é que hoje, depois do sermão de manhã, na hora do almoço, eu e meu marido, a gente estava relembrando, fazendo a resenha, né, que é tão saudável, e a gente estava, surgiu uma dúvida na cabeça do meu marido a respeito em relação ao que você falou de manhã, do ecumenismo, que é uma coisa assim, esse neologismo é simplesmente genial, é sensacional, e como foi elucidativo a mensagem da manhã. Mas a gente queria saber a respeito, eu não sei se você pode responder, mas a respeito da visão oriental, porque a nossa visão ocidental, a gente conhece bem a respeito da ecologia, e é muito interessante perceber que a genialidade de Satanás, orquestrando tudo por trás disso, é porque a ecologia é algo que diz respeito à vida, e todo mundo tem interesse em preservar a vida. Então é
o grande pulo do gato, porque a gente realmente pensava assim, como que vai ser esse ecumenismo, qual que vai ser o ponto X. E a sua mensagem da manhã foi incrível em relação, trazendo essa luz para nós. Mas qual que é a visão oriental em relação à questão do falso sábado? Porque a gente sabe, por exemplo, que os muçulmanos guardam a sexta-feira. Então, qual que seria a visão dos orientais em relação dos muçulmanos também, em relação a isso, a ecologia, essa visão da ecologia, e essa questão do falso sábado? Quando você se refere aos muçulmanos, eu acho que eles têm que ser um pouco mais assustados ainda com isso, né? Então, a Al Jazeera precisa publicar mais reportagens alarmistas com relação ao ambientalismo. Mas como eu mostrei que até ateus aceitam a proposta de ter um dia de baixo carbono, não vejo dificuldade de que os países mais desenvolvidos, né, muçulmanos, também adotem isso não como dia religioso. A sexta-feira continuará sendo para eles, mas um dia a mais para ali baixo carbono, baixo consumo de carbono. Judeus também aceitam isso numa boa. Inclusive judeus lá de Israel também adotaram também certas medidas com respeito a essa questão do baixo carbono, né? Agora, com relação aos do Oriente mesmo, a Ásia, digamos, né? Ali a visão de mundo deles é panteísta, né, basicamente. Então a diferença é que os cristãos não divinizam a natureza e eles partem de um outro tipo de argumentação para defendê-la, preservar o meio ambiente e tal, né? E os asiáticos da corrente mais hinduísta ou budista, eles são panteístas, eles divinizam a natureza. Então eles têm motivos mais fortes ainda para querer preservá-la, porque ela é como um deus, né? Gaia, a hipótese Gaia tem tudo a ver com essa ideia aí de panteísmo, né? Todos têm motivos fortes para preservar realmente o meio ambiente. Temos aqui mais uma pergunta do irmão Júlio, por favor. Michels, em um dos slides que você apresentou agora à tarde, havia uma frase dizendo que a guerra contra o criacionismo, ela tem um foco, pode ter um foco muito mais mercadológico, muito mais financeiro do que necessariamente ideológico. Porque você sustentar as ideias advindas do evolucionismo não é fashion, não é cult e não vende. Até que ponto que a gente pode enxergar a coisa dessa forma? Porque um editorial, né, que não aprova uma matéria de um determinado jornalista porque ela não tem caráter mercadológico, não é que fere uma crença do meio jornalístico, mas fere interesse financeiro. Você respondeu na sua pergunta, na verdade, a questão, né? É mercadológico, né? No que diz respeito à mídia, não no que diz respeito a publicações científicas, né? Nas publicações científicas, você tem que ter muita sabedoria para conseguir emplacar um artigo. Por exemplo, eu posso citar aqui um deles, do Esperante, Raul Esperante. Ele tem feito pesquisas juntamente com outros cientistas lá na formação Pisco, no Peru, e eles, eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas eles conseguiram publicar numa revista científica, né, as suas conclusões, que apontam fortemente para um entendedor que tem a cosmovisão criacionista para a ideia do dilúvio, entendeu? Baleias fossilizadas em altas montanhas e assim cobertas por diatomitos, né, que se depositam ao longo de muitos séculos no fundo dos oceanos, né? Como que elas poderiam ser sepultadas ali de modo aparentemente instantâneo? Eles publicaram um artigo científico sobre isso. Mas tiveram que, claro, e lógico, isso é até esperado, né? Tiveram que limpá-lo todo de qualquer tipo de conclusão que apontasse para qualquer tipo de coisa que tenha cheiro desse criacionismo, né? Então lá é possível, embora seja bem mais complicado. Mas a mídia popular, que depende de vender realmente, né, suas revistas e jornais, ela alimenta essa fogueira de controvérsia, porque tem interesse, como você disse, mercadológico, infelizmente, né? Isso não acontece só com o criacionismo, não, viu? Na política, no comportamento, enfim, tudo que é escabroso, cheira a batalha, estranho, é como aquela história que a gente ouve na faculdade, né? Um cachorro morder um homem não é notícia, mas quando o homem morde o cachorro, aí é notícia, né? Então eles pintam a coisa de forma bem assim, estranha para que venda jornais. Bem, temos aqui só mais 3 perguntas, até levantar a mão, aqui o irmão Juan. Michelson, como você fez teologia também, eu queria ouvir seu ponto de vista. Existe uma aparente janela entre o versículo 1 de Gênesis capítulo 1, né, versículo 1, e o 2,
onde Deus criou os céus e a terra, e depois enxergou a terra desordenada e vazia, e criou a vida, como nós conhecemos, de forma literal, né, em 6 dias, etc. Para mim é muito curioso, sabendo de que evolucionismo aborda a origem da vida, né, a evolução da vida, e a teoria do Big Bang tenta falar sobre a origem do universo. É muito curioso ver como a ciência está tendendo a origem de um universo num instante, a partir de algo infinito, que eles chamam de singularidade, que nada mais seria algo desconhecido para eles, né, até hoje, e que, se a gente, como criacionista, enxergasse a mesma questão, existem algumas similaridades, né? Deus falando e tudo aparecendo do nada. Como você vê essa questão dessa janela com a idade do universo, mais voltado para a idade e existência do universo, e não para a vida e a sua evolução? Seriam muitas respostas para uma única pergunta, né? Aí você misturou cosmologia com um pouco de história e biologia, enfim, né? Origem da vida, mas enfim. A maioria absoluta dos criacionistas não defende a ideia de que o universo foi criado há 6, 7, 10 mil anos atrás. Não dá para acomodar essa ideia, porque você tem estrelas cuja luz está chegando agora por aqui, e estão a bilhões de anos de distância. Então eu entendo que o universo é muito antigo. A teoria inclusive Robert Jastrow, por exemplo, que é um astrônomo ateu, ele admitiu, depois se tornou cristão, ele disse que com o desenvolvimento da teoria do Big Bang, os cosmólogos, astrônomos, enfim, se colocaram numa encruzilhada, porque eles colocaram um início para o universo. E você sabe que a teoria cosmológica, né, aquele argumento cosmológico, ele tem 3 premissas, né? Tudo que teve um começo teve uma causa. O universo teve um começo, porque se teve um começo teve que ter uma causa. E aí ele diz, o Robert Jastrow, que essa é a encruzilhada. Se há um começo, um ponto inicial, qual foi a causa? Qual foi a primeira causa não causada? Que Isaac Newton chamava de Pantocrator, né, o grande criador. Essa é a questão. Bem, se foi há 13, tantos bilhões de anos, pode ser. Agora, a Terra. Aí os criacionistas divergem um pouco. Eles são unânimes em admitir que a vida na Terra tenha seus milhares de anos, por mais estranho que pareça essa hipótese. Mas a Terra, do ponto de vista inorgânico, aí você pode ter 2 visões, que não contradizem nada o relato bíblico. Primeira, a teoria de que Deus teria criado a Terra no princípio indefinido, a Terra inorgânica, como Marte, por exemplo, é hoje, né? Um planeta aparentemente vazio. E depois, quando diz haja luz, começa a modelar aquele setor ali do sistema solar e a vida na Terra, ok? E um outro grupo de criacionistas sustenta que a própria Terra, com a vida nela, o sistema solar talvez até teria alguns milhares de anos, por mais estranho e esdrúxula que pareça essa visão, não é? Então nenhuma delas contradiz a ideia de que a vida na Terra, segundo os criacionistas clássicos, bíblicos, tenha milhares de anos, alguns milhares de anos, ao passo que a Terra e o universo podem ser muito, muito, muito mais antigos, ok? Aqui agora a nossa penúltima pergunta, depois o irmão Marcos Pimentel. O Michelson, há um certo tempo atrás, foi publicado numa revista de circulação nacional, não sei se foi a Época ou a Veja, sobre educação adventista, falando do ensino de criacionismo na educação adventista. Foi na Veja. Foi na Veja, justamente. Tem como você mostrar pra gente, já que a mídia de fato é manipuladora, se tem alguma coisa na entrelinha daquela matéria, colocando em descrédito a educação adventista, especialmente no ensino de criacionismo, naquela matéria? Tem, eu lembro bem dessa reportagem. Eu fiz uma análise no meu blog, inclusive, né? Eu achei muito curiosa, porque a matéria é o tempo todo elogiosa, falando que a educação adventista promove princípios que hoje em dia as pessoas estão buscando, falando que a educação adventista até aprova relativamente bem para o vestibular, enfim, só elogiando. Mas lá no meio, eles fazem o que a Elaine Brum fez naquela matéria da época, né? Mas, curiosamente, eles são criacionistas. Esse é o ponto, né? E, curiosamente também, no ano seguinte, as matrículas estouraram na rede adventista de educação. Porque muitos pais, especialmente evangélicos, né, que estavam em dúvida sobre em que escola matricular meus filhos, né, leram lá e viram, poxa, essa escola que eu quero mesmo, né? Tem princípios, tem valores, ela tem limites e tal, né? Tem uma educação bastante razoável, não é? Ensina o que é necessário,
e foram atrás da educação adventista. Então a Veja nos prestou um grande favor, embora tenha dito lá, mas eles são criacionistas, que coisa estranha. É quase que é como que dissesse assim, puxa, mas como é que pode ser encontrar criacionistas que pensam que tem uma boa educação, que tem uma boa rede educacional, não é? É por aí. Me lembro bem dessa reportagem e eu quero dizer que inclusive a nossa rede usou essa reportagem em seu próprio favor, né? Foi quase que um prospecto da educação adventista. Eu acho que o editor é que fez essa bobagem ali, porque os repórteres que foram, eu acompanhei isso aí, os repórteres que foram aos nossos campi, às nossas escolas, ficaram assim impressionados. Mas você sabe que o processo jornalístico é assim, né? Você vai como repórter, leva a sua matéria, e uma vez que você entrega lá na redação, não é mais sua. É um processo industrial. E aí o editor vai dar o título, vai colocar as legendas e vai interferir até no texto. E a gente fica com raiva dos editores. Eu sou editor, não posso falar muito. Mas a gente procura ser ético lá na Casa Publicadora Brasileira. Se você mandar um texto, a gente quiser mudar, a gente vai ligar para você. Mas ali não acontece isso. Então eu creio que em alguns momentos você consegue detectar ali a mão do editor. Porque o que está ali destoa do conteúdo todo da matéria. É interessante esse processo. É bom conhecer esse processo também. A última pergunta aqui do irmão Marcos Pimentel, por favor. Michelson, queremos agradecer a sua participação aqui com a nossa igreja, que foi muito fantástico para todos nós. Eu gostaria de colocar para você a questão do ser politicamente correto. A mídia, ela trabalha de acordo com as suas conveniências, venda, aquela coisa que você já colocou para a gente. E no campo da religião não é diferente, porque essa questão do ser politicamente correto está pautando, de certa forma, o comportamento da mídia hoje. A questão da corrupção que você levantou ontem, né, a gente viu isso claramente na questão do mensalão. Né? O núcleo político foi preservado. Agora, o núcleo das empresas de propaganda e a parte bancária, eles não tiveram praticamente repercussão nenhuma, foram condenados e, ok, estão condenados. Agora, o núcleo político, esse foi realmente colocado na mídia, bem pautada e discutida, aquela coisa toda que acompanhou aquele processo. Queria ver com você, voltando ao assunto, do ser politicamente correto hoje. A pauta hoje da mídia, com respeito a ser politicamente correto. Porque nós, em certas situações, nós somos não politicamente corretos. E isso aqui está gerando uma série de confusões. Nós temos que ser, tanto quanto possível, politicamente corretos. Corretos. A gente não vai colocar nem politicamente correto. Né? Temos que ser eticamente corretos. Agora, isso é uma questão complicada hoje para você tratar de certos assuntos. Eu publiquei no meu blog essa semana algo a respeito do tal do PLC 122, né? Que é o projeto de lei que tem que ver com homofobia. A ideia de Marta Suplicy, que foi abrandada agora, né, para tentar ser aprovada novamente, o texto do projeto, era de que os evangélicos só pudessem manifestar sua discordância com relação ao estilo de vida homossexual, porque ninguém aqui é contra o homossexual. Como eu não sou contra pecadores, como eu não sou contra qualquer tipo de ser humano, como eu sou contra mim, que sou um pecador. Mas eu sou contra os pecados que eu pratico. Eu sou contra o pecado, não contra a pessoa. Mas por conta da bandeira politicamente correta, ao falar contra o estilo de vida, você está como que sendo homofóbico. E aí a proposta de Marta Suplicy é que esses assuntos só pudessem ser tratados nas igrejas. Ou seja, as igrejas virariam um gueto cristão. Ao passo que os que defendem a bandeira, como o Olavo de Carvalho diz, gaysista, né? Então não somos contra os gays, mas o movimento gaysista organizado, assim como tem o neodarwinismo, né? Os neoateístas, que são militantes. Não tenho nada contra ateus, eu tenho muitos amigos ateus, mas há ateus militantes que querem acabar com a gente praticamente, né? Com os cristãos e com essa ideia de fundamentalismo. Então o gaysismo, como diz o Olavo de Carvalho, ele é complicado, né? Porque ele quer ter liberdade de expressar o que eles pensam em qualquer ambiente, exceto nas igrejas, ao passo que quer nos impedir de expressar o que a gente pensa em qualquer ambiente, exceto nas igrejas. Então, é o perigo da bandeira politicamente correta, que às vezes tem essas distorções, né? E hoje em dia também me parece que é politicamente incorreto falar contra Darwin, contra outros pensadores, contra outras filosofias, né? Note, não estamos falando contra a pessoa, contra as pessoas. Por favor, igreja, não saiam por aí condenando pessoas que não têm a cosmovisão que você tem. Nós não temos esse direito. Aí sim é politicamente incorreto, moralmente incorreto. Respeite as pessoas, debata ideias, não pessoas. Senão a gente pode incorrer no tal do argumento ad hominem, né? Atacar pessoas e para querer assim detonar a ideia que ela advoga, não é?
politicamente correto pode ser algo bom, mas também pode ser algo perigoso, né? Pode ser algo ruim para a discussão. Não sei se eu respondi a sua pergunta, acho que eu viajei um pouquinho aqui, mas enfim, é isso aí. Pois então, pessoal, Michel, eu gostaria de agradecer mais uma vez por toda a igreja sua presença esse fim de semana. Foi um momento muito bom para refletir e conhecer um pouco mais sobre nosso próprio cristianismo, nossos conhecimentos da Bíblia e da criação, de ser criacionista. Eu gostaria também de dar um aviso antes de fazer a oração final. Eu sei que foi planejado um tempo um pouquinho mais quente, né, mas como vocês podem ver comigo mesmo, choveu muito, esfriou, mas o desbravador estará lá embaixo, fazendo uma pequena venda de picolés para poder auxiliar com o Camporim Mundial. Ok? Então vamos orar. Só um detalhe, eu agradeço também a paciência de vocês, né, de terem ficado até esse momento aqui. Eu acho que isso revela o interesse da igreja, né? E é outro motivo de eu levar realmente vocês com carinho de volta para São Paulo. Muito obrigado a todos. Oremos. Senhor Deus, queremos te agradecer por esse fim de semana tão maravilhoso, por esse sábado que está terminando. Queremos agradecer pela sua presença aqui hoje, na igreja, nos nossos lares, e nessa semana que também terminou. Pedimos que o Senhor esteja conosco nessa semana que está começando, guiando os nossos caminhos, guiando as nossas decisões, nos mostrando o que é melhor para nós. Pedimos que o Senhor nos abençoe sempre, não esqueça de nós, e que perdoe os nossos pecados, perdoe os nossos erros, perdoe as nossas incompetências e ignorâncias, a nossa cabeça dura de repetir os mesmos erros. Nos dê também conhecimento, sabedoria, discernimento para poder buscar sempre mais você, buscar conhecer mais você, estar mais próximo de Ti e conhecer mais sobre como o Senhor nos colocou nessa terra e como o Senhor nos guiou até onde estamos hoje. Isso que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pode ligar o PC aí. Apagado.